Maravilha. Boa noite a todos, a paz. É uma alegria receber todos vocês aqui nessa noite, nossa primeira noite dessa proposta teológica de 2 dias. Aí um contato inicial com todos os alunos, os estudantes, amigos, né, pessoas que estão entrando, algumas pessoas de outras cidades também, para conhecer aí um pouquinho mais sobre a Faculdade Teológica Cetro, a nossa proposta, né, do curso de bacharel em teologia, já com alguns professores renomados, conhecidos, professores gabaritados, né, doutores e mestres. Alguns estão aqui conosco hoje, outros vão entrando aí durante a noite, alguns amanhã estarão conosco. E essa noite já recebemos aqui, está conosco também o mestre e professor Maurício Mantovani, que vai ser um dos professores também durante essa grade, durante todo esse curso, o doutor Joaquim também, que daqui a pouco vai ter uma palavra, que também vai ser professor e é o coordenador do curso. Nós temos também aqui o pastor Jurandir Brizola, que também é o pastor presidente da comunidade evangélica Deus Vivo. Daqui a pouco a gente já vai dar uma oportunidade para ele também. Então, sejam todos bem-vindos, tá bom? Muita gente entrando aqui. E eu queria deixar um versículo bíblico que está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vou ler aqui na versão NVI, que diz assim, ó: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Tá? Outras versões diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Tá? Então, eu queria deixar esse versículo aqui, e a nossa proposta com esse curso de bacharel em teologia é justamente compartilhar desse conhecimento, compartilhar das revelações bíblicas, né, e proporcionar aos alunos um amplo conhecimento a respeito de todas as disciplinas. Nós temos uma grade curricular que eu vou apresentar no final, uma grade muito boa, muito completa, que, aliás, ela foi praticamente toda ela desenvolvida pelo Dr. Joaquim, que é o coordenador do curso, com uma proposta muito boa, um curso de qualidade, como já disse aqui, com professores mestres e doutores. Então, o nível do curso é um curso muito bom, com essa proposta também de ser 3 dias presencial, tá bom? Então, para a gente ganhar tempo aqui, eu queria já dar um bem-vindo ao pastor Jurandir. Pode liberar o microfone, pastor. Bem-vindo à turma. Pastor Jurandir, o pastor presidente. Eu creio que ele também tem uma saudação aí para dar a todos. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Lúcio. Boa noite a todos. Um prazer, uma alegria estar falando com vocês. Abraço aí muito carinhoso ao professor Mantovani. Uma alegria estar te vendo. Professor Joaquim também, saudade, né? Espero que a gente se encontre essa semana ainda. Prazer estar falando com vocês. E o pastor Lúcio, né, nosso diretor da faculdade, o professor Joaquim, o nosso coordenador, como já citado. Quero dar boas-vindas também aos alunos que estão participando já dessa aula, alguns que até já efetivaram sua matrícula, outros estão em processo ainda de efetivação. E aproveito, pastor Lúcio, para deixar uma palavra. A aula está sendo gravada. Aos que posteriormente forem ouvir, fica também o nosso carinho, a nossa saudação, a nossa palavra de boas-vindas a todos os demais professores que certamente vão ouvir também depois essa aula. E é um prazer muito grande, pastor Lúcio. Estamos muito felizes, entusiasmados, confiantes de que Deus vai abençoar muito esse curso de teologia que está se iniciando. E a gente está muito otimista, muito feliz, muito contente mesmo por esse momento que a gente está vivendo, e a gente crê que isso, sobretudo, é do agrado de Deus. E hoje o professor Maurício vai estar falando sobre teologia e revelação, né? Essa aula, eu creio que é um tema fantástico, que muito necessário, né, estudarmos a teologia, mas, sobretudo, olhando a revelação que ela nos traz, e é de fundamental importância para todos nós. Então, eu deixo essa palavra aqui, pastor Lúcio, com muita alegria, e vou pedir licença para vocês, porque nós estamos com culto aqui, nesse momento, estamos com um pastor de fora que veio para pregar aqui, e eu vou estar acompanhando lá,
mas depois vou ouvir a aula também. E, mais uma vez, dizendo, um prazer tê-los conosco, uma satisfação imensa. Um abraço, vou ficar mais uns 5 minutinhos acompanhando, depois vou me retirar, tá bom, queridos? Um abração mesmo, viu? Obrigado, pastor, um abraço. Até breve. Pastora Marciana também está conosco. Boa noite, pastora, tudo bem? A doutora Elza também está ali, juntamente com o doutor Joaquim. Se você quiser dar um alô para os alunos, você que também tem dado aula no curso livre e tem sido também a responsável da parte teológica, né, do Cetro. E uma boa noite aí, talvez alguns alunos aí até foram ex-alunos seu. E é uma alegria ter você conosco também, pastor. É comigo? Isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor Maurício, professor Joaquim, pastor Lúcio, também pastor Jurandir, meu marido, e todos que estão aí participando. Eu estou colocando assim bem pertinho, porque eu não sei o que acontece, eu não estou conseguindo ouvir direito, eu estou apertando aqui o meu volume no máximo e ele não está indo, mas enfim, eu quero dizer que eu estou assim feliz, com a expectativa realmente de poder ouvir, porque a gente sente e percebe que a gente aprende muito. Eu amo aprender, eu amo de todo o meu coração ouvir e aprender sempre mais. Então, eu tenho certeza que essa aula será riquíssima. E como o pastor Jurandir, ele acabou de dizer, a gente fica assim, né? Eu fico ali no culto, eu fico aqui na aula, a gente quer se transformar em dois, mas enfim, eu quero ficar aqui um pouquinho. E eu também já digo aqui, né, que se eu sair é porque eu estou aqui no templo, mas o meu desejo é ficar aqui. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastora. Obrigada pela presença. Agora eu quero convidar o doutor Joaquim, que é o coordenador do curso. Seja bem-vindo, doutor Joaquim, tudo bem? Nós temos aqui 14, 15 alunos já que estão nos ouvindo. Seja bem-vindo, doutor. Pode habilitar o microfone aí. Isso. Vai lá. Agora sim. Agora, eu agradeço a presença de todos, envio um abraço a todos vocês, e é uma honra muito grande, é uma honra estar honrando ao Senhor, é uma honra muito grande estar honrando a Deus nesse momento, né? E principalmente com uma palestra como essa, que é isso, né, que vai falar sobre a revelação no âmbito das Escrituras, a revelação no âmbito bíblico, né? E é justamente sobre isso que eu ia estar falando alguma coisa. O Maurício é um colega com o qual a gente tem convivido durante anos, né? E a gente sabe da qualidade e da preocupação que o Maurício tem com a palavra de Deus. Eu diria que é uma preocupação, vou utilizar uma palavra aqui, né? Uma preocupação ontológica, uma preocupação visceral, né? Uma coisa que sai de dentro do coração dele mesmo, né? Porque eu acredito no seguinte: durante esses anos, a gente tem dividido muito, a gente tem partilhado muito essa preocupação pela palavra de Deus, né? E a Escritura é a palavra de Deus escrita. Quer dizer, não é a palavra no sentido pretendido pelos fundamentalistas, digamos assim, mas no sentido histórico, ela é um monumento, assim como diz o povo de Israel, é um monumento, ou seja, ela fala sobre alguma coisa do passado, e por isso ela nos traz e ela nos faz conhecer pedaços da história da piedade humana, né? Então, para o leitor da palavra de Deus,
para o pregador de hoje, né? As escrituras, né, elas são um documento que tem um sentido para os nossos dias, para os dias atuais, né? A palavra de Deus precede tanto a escritura quanto a proclamação, né? A escritura é a palavra de Deus escrita. E, nesse sentido também, Lutero ensinava que o teólogo precisa distinguir entre lei e evangelho, né? Quem estudou Lutero, quem conhece um pouquinho, sabe dessa distinção que Lutero faz. Ele queria dizer que, assim como as duas naturezas de Cristo, né, a lei e o evangelho tinham que ser diferenciados, mas não separados, né? Quem separa isso cai no nestorianismo, né? Ou não pode ser confundido também, que seria o monofisismo, duas heresias. Eu não vamos entrar sobre isso aqui agora. Mas nós precisamos inverter essa equação, colocando o evangelho antes da lei. Eu acho que o Maurício, provavelmente, eu não conversei muito com ele sobre a palestra dele, mas por aquilo que eu conheço, meu amigo, meu irmão de fé, o Maurício, ele vai tocar em alguma coisa sobre isso. Primeiro, se fala de Cristo, para depois analisar a situação vivida pelo homem de hoje, pelo homem hoje em dia, né? Então, a teologia, ela vai se mover entre dois polos: a verdade eterna de seu fundamento e a situação temporal na qual a mensagem eterna deve ser recebida, né? Então, nós acabamos reconhecendo que não foram muitos os sistemas teológicos que conseguiram se equilibrar e atender a essas duas exigências. A maioria deles ou sacrificam elementos da verdade, ou não é capaz de falar da situação da própria vida, digamos assim. Então, a revelação, ela vai se colocar nesse sentido diante da Escritura. E então fica o resto da história, acredito que fica com o Maurício. Eu só quis fazer esse preâmbulo, né, para deixar o Maurício realmente à vontade, porque ele tem capacidade de sobra e a gente vai se deliciar com as palavras dele hoje aqui, que estão cobertas do Espírito de Cristo, com a verdade mesmo. Eu creio nisso. Era isso que eu tinha que falar, com esse meu bem-vindo a todos, mas também salientando esses aspectos aí. Tá bom? Maravilha, maravilha. Obrigado, doutor Joaquim. Eu queria agora convidar, então, o professor Maurício, o mestre Maurício, para começar. Eu queria pedir para você, Maurício, para você tentar falar um pouco mais perto do microfone e mais alto, que o pessoal, algumas pessoas estão mandando a mensagem que ficou um pouquinho baixo a fala do doutor Joaquim. A minha primeira pergunta é: você está me ouvindo bem? Eu estou em 90% do áudio. Estou te ouvindo bem. Vocês estão todos me ouvindo bem? Dá um joinha aí, quem tiver. Quem estiver ouvindo, por favor, sinalize. Bom, às vezes pode dar uma interferência ou outra por conta de conexão, a gente sabe, isso pode acontecer, né? Mas a gente vai tentar aqui elucidar ao máximo tudo aquilo que foi pretendido para hoje. O professor Joaquim aumentou demais a minha responsabilidade. Ele colocou uma responsabilidade grande, sobremaneira. Mas eu vou tentar servir aos irmãos na medida do possível dentro dessa colocação. Me foi proposto aqui uma temática. Eu já estou começando, tá, pastor Lúcio? Tudo bem? Vamos em frente? Você aí nos coordena, você e o pastor Joaquim. Tudo bem. Eu queria começar com um texto bíblico.
João capítulo 14. João 14, 6. Somente esse. João 14, 6. Para falarmos de teologia e revelação, nós vamos falar da verdade, né? Então, João 14, 6 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou. Ele não falou o seu ensino. E bem que o seu ensino é verdadeiro. Mas ele disse, ele puxou para ele, para a pessoa dele. Isso quer dizer o seguinte: quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Como é que a gente olha para Jesus? Por meio da revelação do seu Espírito derramado em nossos corações. Eu sou o caminho. Eu sou aquele que leva a Deus. Eu sou a pessoa que leva a Deus. Eu sou a verdade. Ele quer dizer, eu sou a própria verdade. Eu sou a verdade em pessoa. E eu sou a vida. Eu sou aquele que produz a vida de Deus dentro da vida das pessoas. Então não tem como falar de teologia sem falar desta vida, dessa verdade, desse caminho proposto por Deus. Quando o irmão Joaquim, o meu coordenador, e que foi meu mestre, que foi meu orientador lá no mestrado, lá na Unifil, ele disse que eu falo de maneira visceral. E é assim mesmo que eu sinto, viu, meu professor? Porque víscera, no hebraico, kelaiot, é aquilo que mexe por dentro da gente. É aquilo que nos insere ou nos insufla a vida de Deus de dentro para fora. Então, é isso que nos dá a paixão pelas Escrituras. Então, eu vou propor aqui uma conta, uma equação. Teologia mais revelação igual a evangelho. Note bem, é uma equação. Teologia mais revelação igual evangelho. E agora vamos à teologia. O que é teologia? Fazer teologia não é simplesmente um assentimento de conhecimentos. Não é simplesmente você ler, entender, compreender e poder ter uma capacidade adequada de síntese de conteúdos. Fazer teologia é muito mais que isso. É ser formado pelo caráter de Deus. Teologia é formação, não é informação. É também informação, mas a informação vem depois da formação. E a formação se trata aqui do caráter de Deus sendo formado em nós pela revelação daquele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e através única e exclusivamente da ação do Espírito de Cristo. Isso é fazer teologia. Eu coloquei aqui alguns apontamentos interessantes. Teologia é um encontro. Teologia é um encontro com Deus. É quando a nossa limitação se encontra com a total suficiência de Deus. Isso é fazer teologia. Fazer teologia não é tanto falar, é mais ouvir. Ouvir ao Deus que fala, se submeter ao Deus que age. Isso é teólogo de verdade. O teólogo não tem Deus somente como um objeto de estudo. O teólogo tem a Deus como sujeito do seu estudo. Aquele que lhe revela quem é. E assim, a gente começa a falar de teologia. Eu gosto muito de uma tese, de um tripé. Eu apelido isso de 3M, né? 3M. Anote. Milagre, método e ministério. Teologia se faz através do milagre revelatório de Deus, da relação com Deus. Todas as vezes que você vê a palavra
Na Bíblia não tem a palavra, no Antigo Testamento, revelação, tem a palavra conhecimento. Conhecimento é relação, é pessoa revelada. Conhecimento é experiência relacional. Vem do verbo yada, do hebraico. Eu não vou falar de hebraico aqui, não, pelo amor de Deus. Vou direto ao ponto aqui. Vamos lá, sem tergiversar. Milagre é aquilo que Deus opera em nós, queridos. Milagre é Deus falando com a gente. Milagre é Deus introjetando o seu ser em nós. Milagre é Deus sendo em nós. Cristianismo é quando Deus é em nós. Não é tanto quem nós somos, porque nós somos em Deus, isso é verdade. Mas quem Deus é em nós é fundamental, é fundante, é basilar, é sine qua non. O milagre vem antes. Depois do milagre, eu faço teologia através do método. Você precisa de método, você precisa estudar, precisa de metodologia, precisa de uma teorização adequada, de uma fundamentação teórica adequada para trabalhar teologicamente. Então, o método é o segundo M. O primeiro é milagre, é Deus quem faz. O segundo, somos nós. Deus não estuda, Deus não lê, ele não precisa. Quem precisa somos nós. Nós estudamos. E ao adentrar nas escrituras, vou falar da escritura, que é o meu assunto, você precisa do método. O que é o método? O mundo da Bíblia. Estudar o texto da Bíblia. Estudar a mensagem da Bíblia. Esse triunvirato, essas três colunas são fundamentais ao nosso entendimento das Escrituras. Isso é método. Isso é caminho a ser seguido. Eu preciso conhecer o mundo da revelação, o chão da história onde Deus se manifestou, onde Deus agiu. Quem diz que a Bíblia é teoria está enganado. A Bíblia é o registro de uma prática redentora divina ao longo da história humana. Se tem uma coisa que a Bíblia não é teoria, tá? Ela está escrita em papel, ela está impressa, diagramada, traduzida, etc. e tal. Mas a Bíblia, ela traz a palavra de Deus no seu bojo. Ela é o registro. Isso já aconteceu no mundo da revelação, no ambiente da revelação. Isso ficou registrado no texto. O texto é o registro da revelação. Então, isso tudo é método. Eu não posso entrar na Bíblia de qualquer maneira. Eu não posso estudar os textos bíblicos ao meu bel prazer. Eu preciso ter critérios. Critérios crísticos. E depois críticos. Critérios crísticos são aqueles baseados em Cristo. O pastor Lúcio está rindo, mas é papo sério, pastor. É quando Cristo fala ao meu coração, é de Cristo para as Escrituras que a revelação acontece. E a partir disso eu preciso de critérios, que é método, que é caminhada, que é o estudo do texto, o estudo literário das Escrituras, o estudo textual das Escrituras, o estudo crítico das Escrituras para saber como que ela se organizou ou foi organizada para chegar até nós. Tudo isso é muito sério. É muito sério. E é muito honroso estudar isso. Eu estou, assim, vendo muita gente nos púlpitos vazios teologicamente, mas não meramente de saberes humanos, por falta de preparação teológica, por falta de formação teológica, por falta de metodologia de estudo. A Bíblia significa muitas coisas, mas não significa qualquer coisa. Então, nós precisamos estudar as Escrituras, textualmente, literariamente e teologicamente, do ponto de vista da teologia bíblica, quando nós estudamos a essência daquilo que Deus está dizendo. O pastor Lúcio falou agora de Oséias 4. Qual era o mundo daquela época que Oséias estava se deparando? Quais são as palavras importantes daquele texto? Qual é o teor daqueles verbos, daquelas palavras? O que Deus está dizendo através daquela profecia de Oséias? Isso é método. Nós precisamos. E, por fim,
no tripé dos 3 M's, na tese dos 3 M's, nós temos um ministério. Se a revelação de Deus não vier até mim, não impactar a minha vida, eu não tiver método e critério para estudar as Escrituras, eu não posso chegar nas pessoas e servi-las de maneira adequada. Vai faltar algo na minha capacitação pregressa. Vai faltar algo na minha capacitação teológica. Eu preciso correr atrás disso. Eu preciso estudar para ter um ministério com mais excelência. Há um pastor já muito idoso, foi um dos meus primeiros mentores. Ele dizia o seguinte: meu filho, e ele falava para mim, menino, na época ele falava, ele podia falar isso, né? Não tinha 56 anos. Ele falava assim: menino, quando você estuda a Bíblia, você está numa cozinha, toda com a polenta jogada no chão, um panelão, aquelas colheronas assim, toda cheia de gordura. Mas quando você vai para um púlpito e vai para uma sala de aula, sirva essa comida em prato de porcelana para as pessoas. Elas não precisam ver a sua bagunça. Elas não precisam ver o quanto você sofreu, às vezes horas a fio, num texto, investigando, vendo graus verbais. Essa é a luta titânica do teólogo. Vendo as Escrituras, se apaixonando pelas Escrituras, esgotando os sentidos das palavras, vendo o mundo da Bíblia, vendo o que Deus está dizendo, dialogando com outros teólogos que trilharam os mesmos caminhos que você e eu. Sirva para as pessoas com simplicidade, com objetividade, com prato de porcelana. A verdade límpida, clara, simples. Quer saber se você está pregando bem? Pregue para uma criança. E se ela entender, você está falando muito bem. E a criança é lúdica. E nós, pregadores, professores, precisamos ser mais lúdicos. E isto dá mais trabalho do que o que a gente pensa. Então, isso é um método, isso é um ministério chegando lá. O ministério é chegar até as pessoas. Ministério é serviço de amor prestado ao próximo. Ministério é eu chegar com a revelação de Deus, o impacto produzido na minha vida, o meu labor teológico de estudo para dar o melhor para essa pessoa. Seja qual for o seu ministério, se for um ministério de crianças, de adultos, de casais, de idosos, enfim, qualquer natureza do fazer ministerial precisa de excelência. E a excelência é uma base que vem de lá. Milagre, método, ministério. Ministério é quando eu chego no outro. A gente estuda para o outro, não estuda para si mesmo. Ninguém estuda para si. Ninguém é represa teológica. A teologia tem que ecoar, tem que escoar, melhor dizendo. A teologia tem que correr solta, num cano desimpedido. Isso é fazer teologia. Por isso que teologia é uma coisa vivencial. Teologia não é uma coisa meramente conjectural. Não é uma coisa meramente teórica. Tem teoria. Mas a teoria precisa ser colocada no seu lugar como escrava da vivência. Fazer teologia é viver Deus na vida, perante as pessoas. É traduzir a vida de Deus para a vida das pessoas. Isso é o fazer teológico. Deus é objeto do meu estudo, ok, mas antes ele é o sujeito do meu estudo teológico. É ele quem se revela a mim. No dizer de Calbart, a revelação é Deus falando de si próprio. É Deus falando, ele mesmo, para todos nós. Então, isso nos leva à segunda temática. Então, vamos lá, teologia. Situamos alguns pontos nodais da teologia. Não todos, obviamente. A teologia tem várias modalidades. Teologia natural, teologia pura, teologia bíblica, teologia sistemática, dogmática, confessional, teologia prática. Há várias modalidades teológicas. E todas elas são muito legítimas e profícuas. Mas a gente agora precisa entrar na questão da revelação. Se teologia é este encontro relacional com Deus, então o que é a revelação? A revelação é Deus dizendo quem é para mim. Aí eu coloquei aqui 5
5 aspectos disso tudo. Vamos lá. Revelação. Eu coloquei teologia em 3M. Agora eu vou colocar a revelação em 5 R's. Viu, pastor? 5 R's. Vamos lá. O primeiro R é revelação mesmo. Deus dizendo quem ele é. E Deus só diz quem ele é em Cristo. E isso só acontece na esfera do Espírito, na esfera revelatória do Espírito. Né? Revelação é milagre. Revelação não vem de baixo, não sai daqui. Vem de lá. É o impacto de Deus produzido em nossas vidas. É Deus se apresentando a nós. Isso é revelação. Revelação, primeiro R. Eu sou impactado. Esse impacto vai produzir um segundo R. Redenção. Redenção é o salvamento que Deus faz comigo. É Deus me livrando de mim mesmo. É Deus me livrando da minha pretensão teomânica de querer ser Deus. É Deus me libertando do desejo de viver sem Ele. Isso é redenção. É Deus me resgatando para si. É Deus me tomando para si, sequestrando minha alma. É Deus me absolvendo. É Deus me sorvendo, melhor dizendo. Me sorvendo, me captando para si. É a captura divina. Isso é o livramento, chamado redenção. Em outras palavras, é salvação. É o segundo R. Então, uma revelação vai produzir uma redenção que vai produzir em nós uma relação. Deus é um ser relacional. Deus não é um cômputo teórico. Deus não é um amontoado teórico de ideias. Porque se esse fosse Deus, nós não precisaríamos servi-lo. Deus é relacional, porque ele é pessoa divina, introjetada na pessoa humana. Isso produz relacionamento, relação. Quando Deus nos cria, eu vou pedir licença para ir para Gênesis 1, início da nossa história. Vocês conhecem de cor e salteado, Gênesis 1, 26, né? E disse Deus. E esse disse Deus, Vaiomer Elohim, a Trindade está deliberando. Há uma reunião a portas fechadas com 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. E eles estão fazendo uma deliberação. Façamos, que é um plural majestático do hebraico, o Adam, que é o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Selem demut. Nossa imagem quer dizer capacidade de se relacionar com a gente. Semelhança quer dizer a capacidade de reproduzir o nosso caráter no mundo criado por nós, para que eles vivam. Essa é a ideia original de Deus para cada ser humano. Por isso que Deus é relacional desde o princípio da nossa criação. Nós fomos criados para viver happy hour com Deus todo dia. Nós fomos criados para relação com Deus. Deus quer se relacionar com a gente. Deus não pergunta para a gente o quanto a gente sabe dele. Deus pergunta o quanto a gente o conhece vivencialmente. O quanto a gente se entrega a ele. O quanto a gente depende dele. O quanto ele é a nossa suficiência. Isso é ser relacional. Então vamos para o quarto R. É o R da restauração. A revelação produz restauração. Deus me cura da minha história, dos meus traumas, das minhas culpas, das minhas dívidas com o passado, dos meus problemas morais, das culpas que as pessoas imputaram em mim, da história que as pessoas escreveram na minha vida, mas que não foi escrita pelo meu Deus, pelo meu Criador. Então, o quarto R é o quarto da restauração. É Deus me curando. É eu sentando no divã de Deus e dizendo, está doendo. E Deus olhando para cada um de nós como um pai amoroso, dizendo, eu estou aqui, filho, para sofrer com você.
mas também para exaltar você em mim, através da minha pessoa. Isso é o Deus restaurador, o Deus que nos cura, o Deus que nos provoca e motiva confissões que produzem libertações em nossas vidas. Esse é o Deus terapêutico. Terapeuo, no grego, quer dizer eu curo, eu saro, eu vou sanando. Então, da restauração, só nos resta o quinto R, que é o R da reprodução. Você vê como tudo começou com a revelação. Mas o R final, o quinto R, é o R da reprodução do caráter de Deus. É onde Deus se manifesta. O jardim de Deus é o nosso coração. É ali que ele trabalha. É o nosso interior. É tudo que queremos. É tudo que sentimos. Tudo que pensamos. A antropologia hebraica, ela não faz uma cisão da pessoa. Ela faz uma compleição da pessoa. A antropologia bíblica, ela trabalha não com categorias estanques, mas ela trabalha com a inteireza do ser humano sendo trabalhado por Deus. É o que eu quero, minha vontade. É o que eu sinto, minha emoção, meu emocional. É o que eu penso, o meu racional, a minha racionalidade, a minha capacidade de pensar e discernir. Tudo isso numa palavrinha só, chamada lev, ou levave, que quer dizer coração. A vida interior. Esse Deus me sara para que eu reproduza essa cura, para que eu reproduza essa operação redentora, para que as pessoas possam vê-lo em mim. Essa é a reprodução de um caráter que não é meu, é de Deus. Eu costumo dizer que todo erro eu assino embaixo na nota promissória, mas todo acerto e toda bênção, a glória é só do Cordeiro, a glória é só de Deus. Isso é reproduzir a vida de Deus, não a nós, mas ao seu nome na glória, à sua pessoa, ao seu caráter glorioso. Deu certo seu ministério, pastor Lúcio? Então a glória e a honra é do Senhor. Só que ele te chama para participar dessa festa. Ele te convida para participar dessa festa. Porque a glória dele, você está convidado. O que Deus não faz é dividir sua glória. É aceitar a nossa glória própria, a nossa justiça própria, a nossa autossalvação. Deus não trabalha dessa maneira. Deus é o Deus que descende. É o Deus que vem, se encarna para sentir o que a gente sente. É o Deus que se apaixona pela vida humana na sua paixão em Cristo. É o Deus que vai para uma cruz, para morrer, para lá naquela cruz, matar o meu pecado, para no terceiro dia ressuscitar na vida da ressurreição. E nós todos somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós somos testemunhas de uma ressurreição que já aconteceu. Por isso nós temos vidas ressurretas. Isso não está ao nosso alcance mental. Isto é uma inserção divina no mundo em que vivemos. O nome disso, o outro nome, revelação. Isso é revelação. Então a conta vai bater. Teologia mais revelação é igual evangelho. Evangelho é simplesmente aquilo que Paulo disse, o poder de Deus, a capacidade divina de mostrar a sua glória, a capacidade divina de dizer quem ele é de forma plena, no seu Filho, Jesus Cristo. A capacidade divina de nos capacitar através do seu Santo Espírito para crermos nele e vivermos a vida dele. O nome disso é salvação e santificação. O que nos resta agora é uma glorificação e participar da festa divina e celestial e cósmica. Então, isso é o que eu tinha em poucas palavras para falar sobre esse verso de João que nós lemos aqui, né? João 14:6, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fazer isso, fazer teologia sem isso, é uma grande estupidez, é uma grande estultícia,
É um mero acúmulo de informações sobre Deus sem conhecê-lo. Fazer teologia sem a revelação do Espírito de Deus é chover no molhado. É 6 e meia dúzia. É uma coisa inócua. É uma coisa que não produz sentido em nossas vidas. E eu quero terminar minha fala dizendo que é Deus quem explica a gente, não é a gente que explica a Deus. Nisso consiste o Evangelho. E nós somos esses carentes da graça de Deus que fomos alcançados pela sua misericórdia. Misericórdia é o jeito que Deus me vê. Graça é o jeito que Deus age para comigo, para com cada um de nós. Eu encerro aqui minha fala, meu pastor, espero não ter extrapolado o tempo, sem relógio aqui, não nem vi horário, 20:44, mais coisa para dizer aqui, mas eu gosto da interatividade, eu gosto de ouvir o pessoal. Eu gosto de ouvir o pessoal. Né? Então, eu vou finalizar com a frase de um grande mestre. É uma pessoa que eu amo. Chama-se Calbart. Está aqui. Calbart. Esse homem foi tremendamente usado pelo Senhor. E ele diz, num dos seus livros aqui, numa das páginas aqui, ele diz o seguinte: a revelação é uma automanifestação de Deus. Ele se dá a conhecer a si mesmo. A religião é uma tentativa que pretende substituir a ação divina, convertendo-a em um fazer humano. Moral da história: a religião é a nossa construção babélica. Revelação é o Deus que rasga o véu de cima para baixo e atinge a nossa existência. E chega até nós. E transforma-nos por dentro, através da sua potência chamada Espírito Santo, que é Ele mesmo em Espírito agindo em nós. Com isso eu encerro a minha fala. E aí eu quero ouvir os coordenadores. Maravilha. Não dá nem vontade de parar, né, de ouvir. Que coisa linda. Obrigado, professor Maurício, que aula tremenda. Gente, é isso que vocês vão ouvir toda semana aí, nas aulas de teologia, viu? Então é por aí. Isso é só uma pitadinha. Eu queria agora abrir para alguns alunos. A gente vai fazer um momento aqui de uns 10 minutinhos aí, de perguntas e respostas. Se você anotou alguma coisa que você queira perguntar para ele, o professor Maurício, fica à vontade, tá bom? Eu vi aqui que teve aluno aqui que estava até com os olhos aí, né, marejados aí, vendo o professor Maurício falar, não tem como não ser tocado, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só habilitar o microfone aí, a gente vai abrir. Algum aluno quer perguntar? Tiago? Vamos lá. Se eu não souber, eu pergunto para o pastor Joaquim. Pode falar, Tiago. Boa noite a todos. Tá, ele... Graças a Deus, aos irmãos. Tenho uma pergunta para o professor Maurício. E nesse evangelho que ele leu, de João 14:6, lá no Antigo Testamento, vai Moisés, Deus vai falar com ele, filho do faraó, para ele perguntar quem ele que enviou. E Deus vai para ele, o grande eu sou, né? Eu sou. E tem referência, né? Hermenêutica do Antigo. Nós, né, já estudei essa passagem e só queria complementar que ele é a eternidade, né? Do começo ao fim. E Deus falou a Moisés, eu sou, Jesus vem nos falar no Novo Testamento, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas isso que eu queria só completar pela palavra. Eu acho que eu não entendi muito bem, meu amado irmão, porque o teu áudio está um pouco mascado, assim, me perdoe. Eu não escutei bem. Se você puder me ajudar novamente. O áudio está bem ruim, Rodrigo. Tá ruim?
Deixa eu aumentar. Dá uma aumentadinha aí, chega mais perto do microfone. Ficou bem ruim, meio picado, né? Deu umas falhadinhas. Eu não entendi. Tá ouvindo bem agora? Agora melhorou. Melhorou. Melhorou? Sobre essa palavra que você trouxe, você deu a referência de João 14,6, só para complementar, né? Que está no Antigo, Deus vai falar com Moisés, né? Diante de Faraó, perguntar, né? Quem enviou. Aí ele fala com o Faraó, um grande eu sou, né? Que tem a referência no Antigo. Isso que eu queria complementar no texto do que você passou. O eu sou, né? Então, mas eu não entendi a pergunta. Me perdoe, querido. Eu não entendi a sua pergunta. Qual seria a sua pergunta? Ô, Maurício, eu acho que, se eu pude entender bem aí o que ele falou, ele quer uma relação com o eu sou, né, o eu sou do Antigo Testamento com o eu sou do Novo, que é usado no texto aqui de João. Tá? O professor Joaquim está melhor que o meu. Então, perdão, eu não entendi, não havia entendido, meu querido. Se tem relação, completa a relação. Porque lá em Êxodo 3,14, o eu sou revelado a Moisés, ele tem todo o significado do Deus Redentor. Né? É mais do que um verbo. Porque há uma polêmica muito grande na tradução desse verbo do hebraico, né? Mas se sabe, e o que se pode depurar do eu sou, de Êxodo 3,14, eu não existo, eu sou. Eu sou aquele que dá sentido à existência. Né? Eu me basto, eu sou o suficiente. E quando Jesus diz lá no Novo Testamento, egoeimi, né? Eu sou esse. É como se Jesus estivesse dizendo, aquele Deus que se revelou a Moisés, sou eu aqui, encarnado. Entende? Então, tem total relação uma frase com a outra, um pronunciamento com a outra. É Deus dizendo quem ele é. Não sei se te ajudei. Maravilha, é isso aí. Mais alguma pergunta? Tiago, Hilton, algum aluno? Pastor Lúcio, achei que não tinha como ficar melhor, mas agora, depois dessa aí também, dessa relação aí, meu Deus. Pastor Maurício, prazer conhecê-lo, estou aqui impactado por essa palavra. A minha pergunta, pastor Lúcio, quando vem o curso EAD? Essa é a pergunta. Quero participar aqui de Cianorte, só isso. Essa pergunta aí vai ter que ser o doutor Joaquim para responder, que é o coordenador, vou passar para ele. Doutor Joaquim. Eu tenho que responder agora, isso? Ô, Thiago, tem que responder agora, em plena pandemia? Não, vamos orando sobre isso, doutor Joaquim, mas, vocês têm um aluno aqui em Cianorte, viu? Ok. É um grande prazer, Thiago. Amém. Maravilha, é isso mesmo, gente. Mais alguma pergunta? Rodrigo, quer fazer alguma pergunta a respeito alguma ressalva a respeito da palestra? Ficou claro para você? Boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Do Brusa aqui, na nossa conexão, daqui do projeto do pastor Mário, lá de Orlando, tem uma irmã aqui com a gente, assistindo. Que bênção, puxa, que maravilha. Fala aí, Rodrigo. Maravilha, boa noite, estão me ouvindo bem? Legal. Primeiramente, eu queria cumprimentar a todos, meu nome é Rodrigo, eu congrego ali com o pastor Lúcio, a pastora Marciano e o pastor Jurandir, e logo quando falaram do curso de teologia, eu fiquei muito animado, falei com o pastor Lúcio, e também falaram muito bem dos professores. Um colega meu, Adalto, pegou e falou a respeito dos professores, falou que foi muito bem
ensinados e aprendeu muita coisa com a equipe, já que ele já tinha feito o curso. Então, esse é meu agradecimento dessa noite. Sobre a aula, queria também aqui elogiar perfeitamente aí a aula do pastor Maurício, uma bênção, muito edificante. Pastor Maurício, eu me lembrei de algo quando comecei a minha conversão, que eu me lembro que a gente estava numa reunião, numa pequena igreja, e tinha um casal que eles não eram casado oficial. E eles comentando numa reunião ali na igreja, um falou assim, a gente está pensando em morar junto. Aí, os irmãos ali tudo empolgado com aquela situação, um pegou e falou assim, eu vou doar ali um micro-ondas. O outro falou, eu vou doar não sei o quê. O outro falou, eu vou doar não sei o quê. E eu me lembro de uma irmãzinha que sempre estava na oração, e ela pegou e citou a respeito que ela poderia doar ali um pagamento de um casamento assim para ele. Aí eu pensei comigo, essa irmãzinha, eu não sei se ela ouviu isso ou se ela agiu dessa forma conforme o evangelho, porque eu já vi também isso em alguns testemunhos. Isso é um relacionamento de nós termos com Deus e também passar para as pessoas o relacionamento que nós temos com Deus e reproduzir Deus para as pessoas. O que ela quis dizer ali? Ela quis dizer que aquele casal não precisava de presentes, aquele casal precisava de um casamento para poder entrar já um evangelho na pessoa, sem ela precisar citar as escrituras. Ela colocou o evangelho no casal, não sei se você me entende, com um ato ali. É mais ou menos isso que também a gente precisa entender sobre a teologia, ter um relacionamento com Deus, um conhecimento, e não só ficar abrindo Bíblia ou falando, mas a respeito de um comportamento, introduzindo o evangelho na vida das pessoas. Não sei se você me entende. Eu acho que sim, eu vou tentar responder conforme eu entendi, tá bom, querido Rodrigo? É assim, o que nós podemos reproduzir de nós mesmos? Nós podemos reproduzir fraquezas, nós podemos reproduzir carências, mas o que a gente pode reproduzir a partir de Deus em nós? O amor desse Deus pelas pessoas. Você quer saber o quanto uma igreja é espiritual? Pergunte uma igreja o quanto ela ama. O quanto ela se vê amada por Deus, aceita por Deus. Isso nas pessoas. Uma igreja espiritual, um ministério espiritual, não é um ministério perfeito que funciona como um relógio. É um ministério que ama porque sabe que foi amado. E é assim que se traduz em atos, em atitudes concretas diante das pessoas ou para com as pessoas. É amar, né? Então, e amor é a coisa mais concreta que existe, né? Porque amor é Deus sendo em você e em mim para chegar nas pessoas. Às vezes a pessoa não precisa de um cheque para fazer uma cerimônia, ela precisa de um abraço, de uma aceitação. Às vezes a pessoa precisa de uma capacitação para o emprego, de uma aceitação no hall de membros da igreja para fazer parte daquela comunidade e se sentir igreja ali. Então, Deus, para mim, Deus só sabe amar. E tudo que ele faz é por amor. E isso é feito de maneira absolutamente concreta. Não é teórica. Não é teórica. Então, qualquer gesto que mostre Deus para a pessoa, olha o que eu falei, eu tomo cuidado com as palavras, que mostre Deus, não é que fale de Deus, mostra Deus para as pessoas. E aí, isso aí é a espiritualidade madura e é a igreja. Não sei se te ajudei. É que a pergunta vem, a gente tenta entender o enredo da pergunta e adentrar na colocação. Maravilha, é isso aí. Está respondido, Rodrigo? Maravilha. Doutor Joaquim, quer fazer alguma consideração final antes de que eu passe a grade para o pessoal? Só habilita o microfone aí. Na sala de aula não vai precisar disso, né? Não, é verdade. Uma certa incompatibilidade com esses meios
que já não são tão modernosos assim, né? Mas a gente esquece, né? Eu tenho muita coisa para falar, eu acho que o Maurício já disse tudo, né? Só queria salientar, a partir dessa última questão aí, dessa última resposta que o Maurício deu, do R, né? Do R, do terceiro R, que é o Deus que é relacional, né? Essa questão de que Deus é relacional nos leva ao encontro de um Deus que se faz na história, né? E esse Deus que se faz na história, ele coloca o Evangelho, quer dizer, o Evangelho é colocado para nós como essa potência, dessa potência de Deus, né, se realizando em nós, fazendo com que nós que a gente experimente a revelação no interior da nossa própria história. Quer dizer, essa revelação, ela desabrocha. Assim como uma flor desabrocha, a revelação, ela desabrocha naturalmente em nós também, né? É um impacto profundo de Deus trazendo, né, um daqueles mimimi, né, que o Maurício falou no início, né, que é justamente o milagre, o método e o ministério, né? Traz esse milagre de Deus que traz, ou que impetra, digamos assim, na nossa vida, não o sou do Deus, mas o ser da minha existência que é transformado, né? Que é transformado pelo Deus vivo. Não como pensavam os nestorianos, né? Que viam o evangelho separado da vida, né? Ou confundidos de uma tal forma com a vida que não conseguiam identificar esse poder do Espírito Santo na vida, né? Na própria existência. Então, a inversão do esquema, eu acho que eu falava no início, né? O Maurício colocou muito bem nas palavras do grande mestre dele, que é o Karl Barth, né? Que fez justamente a inversão desse esquema, colocando o evangelho, a potência de Deus antes da lei, a potência de Deus antes do braço forte do homem querendo direcionar a sua própria vontade, direcionar a vontade de Deus, né? Construindo em si um Deus próprio, construindo em si um Deus próprio, né? Não se deixando restaurar pela potência vivificadora do Espírito. É isso daí que eu gostaria de estar terminando essa palestra, agradecendo muito o Maurício por ter feito essa análise para a gente. Foi muito boa, e essa noite dá até para orar um pouco com a palestra do Maurício, eu acho. É verdade, dá para orar bastante, né, doutor Joaquim? Ai, que bom. Obrigado, viu, professor Maurício? Obrigado pela palestra. Vai ser uma honra ouvi-lo aí durante as aulas, durante a semana, e você que está pensando em tomar uma decisão, talvez pelo curso, fica aí essa dica, né? Amanhã nós teremos o doutor Silas Barbosa, ele vai falar por que o cristão deve estudar teologia. Então, ele vai estar conosco a partir das 20 horas também. A gente vai disponibilizar um outro link,
tá? Não é o mesmo, é um outro. A gente vai estar disponibilizando para vocês, tá bom? E aí, essa aula a gente vai gravar, depois a gente vai estar mandando aí para vocês poderem compartilhar com outras pessoas também. Eu queria só compartilhar aqui a grade rapidinho para passar para vocês. Talvez alguém que ainda não tenha o acesso, olha só. Passar lá rapidinho. Essa é a grade, a matriz curricular, tá bom? Primeiro ano, primeiro semestre, as disciplinas, olha lá. Antigo Testamento, Hebraico, História de Israel, História da Igreja, Teologia Sistemática 1, Revelação, olha lá. Introdução à Filosofia, Metodologia Teológica, corrigindo ali, e Hermenêutica 1. O segundo semestre do primeiro ano, nós teremos Grego, Antigo Testamento 2, livros históricos, Hermenêutica 2, já a parte de laboratório, né? A História da Igreja Medieval, Teologia Sistemática 2, Deus, Criação, Trindade, e a Introdução à Teologia. Pois no segundo ano, primeiro semestre, Antigo Testamento 3, Profetas, Novo Testamento 1, Sinóticos, Teologia Sistemática 3, Cristologia, Seminário de Antigo Testamento, Teologia Bíblica da Adoração, História da Igreja Moderna e a Patrologia. Agora, já no segundo semestre do segundo ano, nós vamos ter, então, Antigo Testamento 4, Profetas, Novo Testamento 2, Sinóticos, História da Igreja Contemporânea, Teologia Sistemática 4, Eclesiologia, Ética Cristã e Bioética, Liturgia e Culto Cristão, e Psicologia e Aconselhamento, né, Teoria e Prática. Já no terceiro ano, primeiro semestre, Antigo Testamento 3, Sapienciais, Novo Testamento 3, Cartas Universais e Deuteropaulinas, Novo Testamento 4, Atos e Escritos Paulinos, Teologia Sistemática 5, Eclesiologia, Teologia da Espiritualidade, Supervisão de Estágio Pastoral e a Orientação de TCC. Já no segundo semestre, né, do ano 3, Novo Testamento 5, Evangelho de João e Cartas Joaninas, Apocalipse, Teologia Sistemática 6, Matrimônio e Família, Supervisão de Estágio Pastoral, né, e a Orientação de TCC. E aí, o primeiro semestre do ano 4, que são 3 anos e meio, Espiritualidade, Psicologia e Aconselhamento, Administração, Orientação de TCC, tá bom? Então, essas atividades todas, incluindo disciplina de orientação do curso, são 1.740 horas, tá? Mais 60 horas de produção e apresentação do trabalho do TCC. Atividades complementares, em torno de 30 horas, o estágio, 200 horas. Então, a carga horária total do curso, 2.030 horas, tá bom? Aí está a equipe toda, doutora Denise, mestre Maurício, doutor Silas, doutora Valéria, doutor Joaquim, e também o Lúcio vai estar aí também junto, formando essa equipe, tá bom, queridos? Então, seria basicamente isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Mais alguma coisa, Maurício? Só gratidão. Gratidão por ter podido participar dessa noite aqui com vocês, podido falar sobre a atividade do nosso coração e a formação do mundo. Tá bom? Obrigado, pastor Lucas. Obrigado a todos. A pastora Marciana, seu esposo, também, que teve, né, acompanhar o convidado que está aí, todos os demais alunos que estiveram com a gente aqui. Vai ser um privilégio poder ter comunhão com vocês em sala de aula. Maravilha. Obrigado, professor Maurício. Doutor Joaquim, obrigado. Doutora Elza. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado a todos vocês. Vou tirar uma foto aqui, vamos pôr o rosto aqui na câmera, para a gente tentar tirar uma foto bacana, ver se fica legal. Vai lá, capricha, hein? Sorriso. Isso, acho que ficou bom. A vantagem dessa foto é que você não precisa encolher a barriga. Porque... É verdade. Maravilha, espetacular.
Gente, muito obrigado. Até amanhã para nossa segunda noite, às 20 horas também. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.